Um abraço para você que se liga na programação da Rádio Cidade em Dia. Estamos no estúdio de podcasts do Grupo SC Todo Dia de Comunicação para mais uma edição do Política em Dia. Comigo aqui, Denis Luciano. Um abraço, Denis. Oi, Anderson. Olha, essa semana que passou sinalizou um ano para a eleição, né? E um ano parece muito tempo, e até é. Só que vai acontecer tanta coisa, meu amigo, que esse ano vai passar rápido. E que marcou em Criciúma a passagem de um dos que pode ser candidato em outubro do ano que vem, o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, que esteve por aqui ciceroneado, né, pelo Ricardo Faria, pelo Américo Faria, e que conheceu algumas coisas de Criciúma, falou a vereadores, prefeitos, empresários e aproveitou aqui em Criciúma para responder a uma provocação da direita. A semana começou com isso e penso que o Ronaldo Caiado deixou uma boa impressão aqui, porque ele é um homem, fale o que se quiser do Caiado, mas uma coisa é certa, ele é um homem de posição, né? Ele sempre foi, em 89, ele era quem mais batia no Lula, né? Então, e ele continua fazendo isso, então ele tem pelo menos a coerência a favor dele. Ele pode não ter votos, e aí está o centro da questão, que foi a polêmica que cercou o Caiado enquanto ele esteve aqui, que foi aquela entrevista do presidente do PP, Ciro Nogueira, no O Globo do último domingo, em que o Ciro Nogueira considerou apenas Tarcísio e Ratinho como opções da direita. O Caiado não gostou, vai para a rede social, posta uma resposta pesada, provoca o Ciro e tudo mais. Depois, numa réplica, o Ciro disse, olha, quando o Caiado tiver 2,5%, a gente analisa. Isso, gente, tem um recorte histórico muito importante. Voltamos a 89. Em 89, num daqueles clássicos debates mediados pela Marília Gabriela, o Lula era abordado pelo Caiado para que fizesse uma pergunta a ele, e o Lula disse, olha, eu vou te fazer uma pergunta o dia que tu tiveres 1,5%. E o Caiado nas pesquisas aí tem aparecido entre 1% e 2%, e ele representa um partido que não está com ele. Exato. Né? Um partido adesista, né? Que é muito fisiológico, né? Que é a União Brasil, nessa linha de tantos partidos que são assim hoje no Brasil, desconjuntados, né? Sem uma linha única. Então, eu vejo até que o Caiado vai ser candidato a presidente, e acho que ele vai ser candidato pelo Podemos, pelos movimentos que a gente está vendo aí. Podemos estender um tapete para ele, e acho que o Caiado representa um papel que tem que estar na eleição. Um tipo de contestação que tem que estar na eleição. Acho que tem espaço para ele. Não para ganhar, mas para ocupar um espaço. É meio que repetindo o que foi lá em 1989, né? Inclusive, parece que desde então ele mantém o mesmo capital político. Evidente, foi governador de Goiás agora pelo segundo mandato. E bom governador. E bom governador. Ele é um homem que tem uma boa oratória, bem articulado, ele tem conteúdo. E é aquilo que você falou, ele é coerente. Ele bate no Lula da mesma maneira que batia em 1989, bateu até hoje. Na época, ele já... Há um momento em que o Lula chama ele de homem do cavalo branco, e isso está aí até hoje. E aí depois ele vai para o seu programa eleitoral, prefiro ser o homem do cavalo branco, mas o cavalo foi pago com o meu dinheiro e não com a corrupção. E desde então ele mantém esta coerência de atacar. Segue até hoje. Se vai ter força para ser o homem escolhido pela direita, também acho que não. Mas vai ser um bom debate com ele. Agora, eu acho também, Anderson, que o Caiado pode, e já vi nas últimas horas declarações dele, não descartando a hipótese de concluir o mandato dele em Goiás e eleger a esposa senadora, ela deve se eleger lá, Gracinha Caiado, é a favorita lá em Goiás, mas dele articular algum outro tipo de coisa, ou então fazer um recuo técnico, uma possibilidade de uma composição como um vice. Ele seria um bom vice, penso eu, porque é um homem de conteúdo e tal, de oratória, né? Talvez não agregue tantos votos no Brasil inteiro, mas no seu estado sim, né? Certamente. E aí eu vou além naquela reflexão que a direita precisa fazer. Uhum. E o Caiado defende uma ideia que eu não acho absurda, que é a questão da direita ter várias opções no primeiro turno para se juntar no segundo. Mas aí é preciso fazer um exercício matemático, né? Há um risco nesse processo. Se isso não coloca o risco a favor do Lula, porque a esquerda não vai fragmentar, né? Eu acho que não. Por mais que fragmente, eu acho que o Lula não tem voto para ganhar no primeiro turno, em função de contestações que existem, de uma base que a direita tem. Agora, tem que ver o seguinte, quem serão os candidatos da direita nessa fragmentação? Se você tem 2, 3 candidatos competitivos, eu acho que eles somam votos suficientes para que o melhor deles faça um segundo turno concorrido com o Lula. A questão é
quem seriam esses 2 ou 3 nomes da direita. E a dúvida é como a direita vai se posicionar até lá o início do processo eleitoral, porque é a própria direita que nos últimos meses fez com que o Lula, que estava com um governo combalido, inclusive nas pesquisas, ganhasse força com ele, Lula, ele de esquerda, representando o patriotismo que até então era algo que estava na gaveta dos bolsonaristas. Mas assim, né, Anderson, quem fez isso não foi a direita. Quem fez isso foi o Eduardo Bolsonaro, né? Isso aí tem um responsável. E olha, eu ouso dizer que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem plena ciência disso. Que ele perdeu a mão com o filho e que ele perdeu o controle do filho. Porque o filho quis um protagonismo tal de fazer o que ele fez, que no fim das contas se revelou um verdadeiro desastre, porque atentou contra o país, afinal articulou para que o país fosse punido em nome de uma sanha familiar, e isso eu tenho certeza que hoje, com a experiência que tem e com o que está passando, o Jair Bolsonaro não é mandante disso. Não quero tirar a responsabilidade dele, mas o filho dele é grande o suficiente, tem mandato, aliás, deveria estar exercendo esse mandato no Brasil, já deveria ter perdido o mandato à luz da legislação. Então, penso que o Eduardo Bolsonaro fez uma escolha muito radical, muito extrema, mais extrema que o próprio pai. E isso está custando caro, e aí está o momento político, mas eu ainda vejo uma possibilidade de um resgate do capital da direita, não no rumo que está sendo seguido agora, e sim num rumo mais ao centro. E aí a gente tem alguns nomes a destacar, Anderson. No campo da articulação, Michel Temer, que tem feito esse trabalho com a habilidade que ele tem, porque ele conseguiu ser presidente da República sem ter voto, né? Ele conseguiu democraticamente, entre aspas, embora tudo que cercou o impeachment, ser presidente, e ele não tinha voto para isso, né? E ele esteve sempre vice da Dilma numa articulação política, que é algo que ele sabe fazer muito bem. E ele tem feito isso agora, mas não agora em nome dele, né? Sim em nome de projetos, né? E por isso que daí eu vejo um outro nome. A gente fala muito no Tarcísio, mas eu vejo muita possibilidade, viu, Anderson, de protagonismo do Ratinho Júnior nessa eleição. Eu acho que o Ratinho é um nome promissor da direita, até por um aspecto. O Tarcísio de Freitas, e isso eu trago como informação de gente que é próxima ao círculo dele, e falei bastante disso essa semana, o Tarcísio de Freitas, ele está com uma estratégia muito clara. Ele olha para 2030. Por quê? Ele prefere ter uma reeleição segura em São Paulo e não entregar São Paulo para a esquerda, que é um risco que existe se ele não for candidato, e construir um segundo mandato em São Paulo e em 2030 sim ser candidato com a garantia de que o Lula não estará, de não ter que enfrentar o Lula, num cenário mais aberto para a direita em 2030. E aí isso tem a cara de quem? Gilberto Kassab. E Gilberto Kassab quer colocar quem agora? Ratinho Júnior. Então eu vejo aí uma grande coalizão de governadores que no fim das contas acho que vai desembocar em torno do Ratinho. Então eu antevejo, trocando tudo isso em miúdos, que lá no comecinho de outubro de 26, daqui a um ano, estejamos falando nas candidaturas Lula, Ratinho e Caiado. E talvez o Zema para representar o Novo, porque o Novo precisa de candidato. Por aí. Bom, e em se consolidando isso, nós vamos ter interferência no processo eleitoral de Santa Catarina, porque isso forçaria o PSD a dar palanque para Ratinho Júnior em Santa Catarina, naturalmente com o João Rodrigues. Que é um palanque interessante para o Ratinho, porque, vamos lá, ele é do Paraná. Sim. Santa Catarina é estado vizinho. Ele não pode, no estado vizinho ao seu, estar a reboque de uma outra sigla, né? Muito menos do PL, que é o sonho do Jorginho de cooptar o PSD. Então, eu vejo o cenário favorável à consolidação da candidatura do João Rodrigues. Agora, se isso é garantia de vitória, longe disso, né? O favoritismo é do Jorginho e o governador Jorginho Melo, ele tem agora que provar sua habilidade de acumular a quantidade de forças que ele colocou no seu entorno. Porque é muita força para pouca vaga, né? Ele tem pouca janela nesse ônibus e tem muita gente... já deu briga, inclusive, aqui, né, na região. Opa, imagina. É uma situação muito delicada essa. O Jorginho vai ter que ter muita habilidade para acomodar toda essa turma debaixo do mesmo guarda-chuva. Agora, isso não tira o favoritismo dele, mas isso é muito delicado, porque a gente sabe como isso funciona, né, Anderson? Se ele não conseguiu agradar todo mundo, ele pode ver forças se perderem que não seriam exatamente forças partidárias, mas forças individuais, né? O candidato aqui, um lá, vaza para o lado do Jorginho. Não é por acaso que tem hoje 2 deputados do PL que vão migrar para o PSD. Eles vão mudar de lado, né? O Carlos Humberto e o Nilson Berlanda. São 2 deputados de outras regiões, é bem verdade. Mas são fortes, dois deputados, fortes. Claro, que o PL elegeu, que somados tem aí 70 mil votos, né, para deputado estadual, e que vão para o PSD. Ou seja, eles estão fazendo isso para não estar com o Jorginho. E outras pessoas podem fazer isso. Não é segredo o descontentamento da Júlia Zanata. A situação da Carol Detone, o Jorginho tem que tratar na ponta dos dedos a Carol Detone.
E você sabe que a máquina do governo, né, como funciona? Eles ficam jogando as possibilidades no ar, né? A gente vê a todo momento um novo vice, né? Tinha uma brincadeira antes da eleição de 18 para presidente, toda semana um vice para o Ciro. Eu lembro que o pessoal do núcleo do Ciro Gomes fez isso e lançava nomes lá e tal, dos mais diversos. E me parece que é o que está acontecendo agora, é toda semana um vice para o Jorginho. Né? E agora o mais recente foi o nome da Carol Detone, justo para tentar acomodar. Só que ninguém perguntou para ela, ela não quer ser vice, ela quer ser senadora. Então, meu amigo, o Jorginho agora vai ter que mostrar que ele é muito habilidoso para acomodar isso tudo, porque senão ele perde alguma força e, perdendo essa força, automaticamente vai para o lado do João Rodrigues. Aproveitando que você citou aí o 2018, Ciro, e a gente estava há pouco falando sobre eleição presidencial, o Ciro está fora desse processo? Vai de fato disputar governo do Ceará? Eu conversava ontem com uma pessoa que é bastante ligada ao PSD nacional e tem bastante informação lá, e eu perguntei sobre essa possibilidade do Ciro, que tem sido aventada por alguns, ser um vice. Não, PSD. Vou chegar lá. Por quê? Porque há uma especulação em diversos meios de que o Ciro possa migrar para um partido que não seja exatamente o PSDB, mas que pode ser também o PSDB, mas um partido mais ao centro. Há uma conversa do União Brasil com o Ciro Gomes também. O próprio PP já convidou o Ciro Gomes, que ele fosse para um partido mais ao centro e fizesse uma composição como vice de alguém da direita. E aí vão dizer, poxa, mas é uma incoerência do Ciro? Olha, o Geraldo Alckmin fez isso, no caminho oposto, né? O Geraldo Alckmin sai de um centro do PSDB e vai para um centro-esquerda do PSB para ser o vice que valida o Lula. E seria um movimento semelhante, usando a figura, o capital, o conhecimento do Ciro Gomes. Eu ainda não acredito nisso. Acho que ele é candidato a governador do Ceará. Mas lá na frente, Anderson, eu não descarto essa possibilidade do Ciro Gomes ser um capital aproveitado nessa coalizão de centro-direita, conforme se montar essa coalizão. E penso que para o PSDB seria válido, porque eu acho que ele está próximo do PSDB, Tasso Gereissati, Marconi Perillo, Aécio Neves, estão conversando muito com ele. Acho que ele deve realmente ir para o PSDB. E pelo PSDB seria válido, talvez, muito mais a chance de ter um vice-presidente do que ter o governador do Ceará, pensando no capital nacional. Então eu não descartaria isso, mas acho hoje ainda um cenário remoto. Acho que hoje ele é mais candidato a governador. Bom, e enquanto isso, talvez já em 2026... Porque o Ciro está fora do PDT, né? Só para arrematar a questão anterior. Ele falou essa ele semana ainda está, né? Mas não ficará. Não, ele está muito descontente. Ele fez uma fala muito dura essa semana sobre os rumos que o PDT tomou. Bom, ainda com relação a esse cenário 2026, imagino que para a esquerda, uma aposta de ver surgir um grande nome com possibilidade de gradativamente se tornar uma liderança é o João Campos, que pode ser governador, né? E nesse cenário se cacifar para quem sabe 2030, não ganhar, mas representar a esquerda. Todo o termômetro da esquerda gira em torno do Lula. O Lula, estrategicamente, bem ao seu estilo, não faz um sucessor. Ele tem pessoas próximas, né? Satélites, mas que não são plenamente sucessores. E aí o número 1 que a gente cita é o Fernando Haddad, né? Que ele já colocou numa eleição presidencial e tal. É um quadro técnico importante. Um pouco mais ao lado do Boulos, que apesar de não ser do PT, mas orbita. Isso. Mas o que acontece daí? O Lula, eu tenho ouvido também dessas mesmas pessoas que são próximas lá, o Kassab, o PSD lá em São Paulo, centro do país e tal, dizendo o seguinte, que pode mais à frente, nessa pré-campanha agora, chegar um momento que o Lula perceber que pode ser uma eleição desgastante, que a saúde dele pode não acompanhar, e ele colocar um Fernando Haddad de novo de candidato, e der o que deu, ele pega o boné dele e encerra a carreira. Mas por que isso poderia acontecer? 1, pela saúde do Lula, e 2, pelo Lula estar imbuído, sei que isso mexe com muita gente, mas é verdade, de não deixar a família Bolsonaro chegar ao poder. E que se houver um candidato de centro-direita com perspectiva de vitória, um Tarcísio mais moderado, um Ratinho mais moderado, que tenha a possibilidade de vitória, que desaloje a família Bolsonaro, né, que tire a família Bolsonaro do raio principal de ação, o Lula pode tirar o corpo. Sabe? Não descartem isso. Hoje parece absurdo. Parece, mas lá na frente, você sabe como é que a política funciona, né, Anderson? Ela anda 3 passos, 4 passos à frente do que a gente está vivendo, né? Então, a política é uma arte de antever cenários, né? E isso não é só especular, é ver alguma densidade nesses cenários. E não descartem essa hipótese de lá na frente
Eu não a vejo hoje, mas de lá na frente o Lula... Porque para quem tem mais de 80 anos, um ano é bastante, é muito mais do que para quem tem 40 ou 50. Né? Então a gente não sabe como o Lula estará daqui a um ano. E será que ele quer mesmo? Será que ele está tão imbuído assim? Então eu não duvido, se ele perceber um cenário que não tem risco da família Bolsonaro ganhar a eleição, então eu boto o Haddad aí de candidato e eles vêm com o Ratinho e sei lá com quem e seja o que Deus quiser, sabe? Mas só se não tiver família Bolsonaro no jogo. Se tiver um Bolsonaro na cabeça ou de vice de alguém, o Lula vai. Até porque sem Lula o cenário muda completamente. Muda completamente. E aí que quem fomenta uma pré-candidatura do Ratinho, por exemplo, que eu diria, Anderson, que nesse momento o principal nome que a oposição trabalha não é mais o Tarcísio, é o Ratinho. Justo porque está clara essa estratégia do Tarcísio de esperar 2030. E eu acho que o Tarcísio está muito certo em fazer isso. Porque vamos lá. A eleição mais segura para ele. Poxa, imagina, o Tarcísio está com uma reeleição segura em São Paulo. Ele vai se arriscar para uma eleição nacional que não é garantida. O Lula vai com tudo para cima dele, nesse cenário. Né? Aí o Tarcísio fica nessa de hora ele é bolsonarista, hora não é tão bolsonarista, porque ele tem que agradar também aquele centro que quer descolar do Bolsonaro e ao mesmo tempo tem que agradar o bolsonarista. Então vou te dizer que para agradar os públicos que estão aí, e esse é um cálculo que o núcleo do Tarcísio faz, e no núcleo do Tarcísio está o Kassab, não é o Republicanos, eu diria que é mais o PSD que o Republicanos, até no núcleo ali do Tarcísio, eles calculam que uma candidatura do Eduardo Bolsonaro, por exemplo, uma candidatura independente, entre aspas, por um partido minúsculo, aí, um PRTB da vida, que é uma possibilidade, seria até positiva para sedimentar uma candidatura de direita com força no segundo turno, que aí seria um cenário de Lula, Ratinho e Eduardo, por exemplo. Mas o Tarcísio... Olha, para ele ser candidato ano que vem, só se o Lula não vier e mudar totalmente o cenário. Porque se for o que está posto hoje, a eleição de 30 a gente já tem condições de antecipar. João Campos contra Tarcísio de Freitas. Só que nesse cenário aí, voltando ao começo da nossa conversa, né, Eduardo Bolsonaro, não sei se chega no segundo turno. Não chega. Será uma eleição, terá um desempenho. Ele conseguiu criar uma versão. Ele e Silas Malafaia, que foi tema da nossa última conversa aqui, porque Silas organizou uma manifestação recente, foi nessa semana que passou, e que também, para usar um termo de internet, flopou. Né? Porque as pessoas, entenderam esse cenário, leram esse cenário. Eu acho que o próprio eleitor, o eleitor do Bolsonaro, o eleitor bolsonarista, ele quer votar no Jair Bolsonaro, né? E ele sabe que qualquer outro arranjo torna-se um arranjo familiar. E a gente sabe que isso hoje em dia... Eu vou trazer um exemplo daqui, que é o seguinte, a deputada Júlia Zanatta. Eu tenho ouvido falar aí nos bastidores que a deputada está com dificuldades de emplacar a pré-candidatura do marido dela. E por quê? Porque advogado Guilherme Colombo. Isso. Por quê? Porque ela não tem voto? Muito pelo contrário. A Júlia vai ser das mais votadas do Estado, eu não tenho dúvida. Ela vai ficar entre os 3 mais votados na eleição do ano que vem. Talvez ela seja mais votada, inclusive, se a Carol Detoni for ao Senado. Eu vejo esse potencial todo na Júlia Zanatta. A questão é que as pessoas estão refluindo nessa questão de votar no marido, na esposa, no filho, no neto, no sobrinho, sabe? Esse tipo de coisa já está gerando no eleitor uma certa desconfiança. E aí a gente vai ver dificuldades assim. E é o caso do Eduardo Bolsonaro. Então eu vejo ele com um potencial hoje de 15%, 20%, né? É o que nos parece, que claro, tem um peso, representa, mas divide também, né? Com relação a Tarcísio, para não deixar passar, o Tarcísio bolsonarou essa semana. Sim. Em meio àquele cenário todo de preocupações em São Paulo por conta das contaminações com metanol em bebidas alcoólicas, ele numa coletiva, quando chegarem na Coca-Cola eu me preocupo. Foi mais como eu não sou coveiro, né? Na mesma linha, inclusive isso, e naturalmente foi muito aproveitado pela esquerda. Só que diferente de Bolsonaro, horas depois o Tarcísio foi para as redes sociais, foi para a imprensa, errei, desculpa. Então ele foi muito mais rápido nisso. Eu acho até que isso não foi por acaso, né? Eu acho que foi um erro calculado. Porque a gente tem que levar em conta que isso existe, né? Vou lá dizer isso para daqui a umas 6 horas pedir desculpa. Para ser comentado, né? Para ser comentado. Ser comentado e também mostrar essa coisa empática, assim, ele é humano, né? Ele reconhece erro. Porque outro dia o Valdemar Costa Neto deu uma entrevista, das tantas que ele dá, dizendo que o Jair Bolsonaro reconhece atualmente o erro que cometeu na época das vacinas. E ele sabe que isso foi o que lhe tirou a faixa presidencial na reeleição.
E aí, diante disso, a gente vê um Bolsonaro arrependido e talvez isso tenha servido de recado para o Tarcísio no sentido de não ser comprometido com o erro, né? Errou, volta atrás, pede desculpas. E nesse caso, no fim das contas, somatizou positivamente para ele, né? Dele pedir desculpas, humanizou ele, sabe? E diferencia em relação ao próprio Bolsonaro, que era insistente em coisas que eram visíveis que ele devia recuar, né? Outro dia eu estava assistindo, e agora eu vou ficar devendo o nome do primeiro-ministro da saúde do Bolsonaro, que foi o mais... Luiz Henrique Mandetta. Luiz Henrique Mandetta. O Mandetta dando uma entrevista dizendo que tudo que eles pediam para o Bolsonaro não fazer, ele ia lá e fazia. A assessoria, presidente, diga isso, vai por aqui, com calma. Daqui a pouco eles olhavam, estava ele dando uma entrevista totalmente torta, totalmente enviesada, e realmente foi esse desempenho na pandemia, esse gripezinha, esse arroubo que ele tinha toda vez que dava uma entrevista, que acabou prejudicando, e ele foi duramente castigado nas urnas por conta disso, não há dúvidas. Por tudo isso, Anderson, nós estamos contando os meses, e quase um ano já, menos de um ano, para uma eleição das narrativas, né? Cada vez mais quem almeja ser governador de estado, presidente, deputado, senador, tem que tomar muito cuidado com o que diz, tem que calcular muito o que diz, e nisso também eu vejo uma eleição perigosa, essa de Santa Catarina. O governador Jorginho Mello vai ter que ser muito cuidadoso nos seus movimentos. O João Rodrigues também vai ter que ser muito cuidadoso nos seus movimentos, porque qualquer frase mal posta, qualquer comportamento inadequado, qualquer situação divergente do histórico poderá pesar, porque nós estamos diante de uma eleição como nunca na história, embasada na melhor construção ou não da melhor ou pior narrativa. As narrativas vão decidir a eleição. Como decidiram aqui em Criciúma na última ano. Exatamente. Denis, aproveitando, você fez referência aí à deputada Júlia Zanatta, que vai, se cogitou Senado, mas tá claro, tá nítido, vai à reeleição para deputada federal. Temos outros 4 em Brasília. Vampiro, Giovana de Sá, o deputado Ricardo Guide e o deputado Daniel Freitas, que tem sido muito discreto nesse seu atual mandato. Há, inclusive, quem acredite que ele tenha, ainda que tenha o seu patrimônio político, que não terá nem de longe o desempenho que teve nas 2 últimas eleições. Como é que você vê esse momento do Daniel Freitas, que de fato não tem aparecido, né? Mas se você recordar, Anderson, já foi assim na eleição passada. E foi assim na própria primeira eleição do Daniel Freitas, quando ele era vereador em Criciúma e vira deputado federal. O voto do Daniel Freitas é um voto silencioso, bem silencioso. É um voto discreto. É um voto associado ao patrimônio e legado da sua família e associado a uma capilarização que a gente não vê tanto quanto dos demais. Ele tem um perfil mais discreto e, ao mesmo tempo, hoje ele puxa muito, hoje desde o primeiro dia do seu mandato, né, a questão ideológica, a questão do Bolsonaro, ele é quem mais abraça isso, né? Tanto ou mais que a Júlia, né, eu diria, entre os nossos deputados federais. Então, para mim, o Daniel Freitas é o voto mais incógnito desses 5. Eu não arriscaria um risco de reeleição. Eu acho que ele tem condição de reeleição. A questão é até onde vai esse silêncio da busca do voto dele. Porque o Daniel ele faz 2 anos de mandato nesse segundo período muito de bastidor e muito de Bolsonaro, e aí ele começa a aumentar o volume de ações dele no 3º ano para no 4º ano fazer uma ofensiva. É a estratégia dele, como foi no mandato anterior. É arriscado? Mas o Daniel, vamos lá, para bobo não serve. Então eu penso que ele tem alguma carta na manga. Ele tem alguma carta na manga em termos de apoios e tal, de um voto talvez mais elitizado, que a gente não enxerga. Que não é aquele voto de manifestação, né? Isso, não é voto de rede social, não é voto de rua, né? É voto de elite mesmo, né? É um voto mais elitizado. Então eu vejo ainda assim o Daniel com chance de reeleição. A Júlia Zanatta também, já falei a respeito. Eu acho que o maior dilema de todos, se bem que eu diria que os 3 outros têm dilemas, né, a enfrentar. Cada qual o seu tempo. Eu tenho dúvidas sérias com relação ao desempenho de Ricardo Guide e de Giovana de Sá. Ricardo Guide porque não tem mais a estrutura e o apoio e a dobradinha com Júlio Garcia, que foi determinante para a sua vitória, principalmente na eleição passada. Evidente que ele tem capital político, evidente que ele tem seus votos, mas ele está num PL e numa região que disputará com outros 2 nomes extremamente fortes e muito mais identificados com o PL do que ele, que é a Júlia e o Daniel. E a Giovana também, né?
Eu perguntei para o Guide outro dia sobre isso, essa questão de estar no PL. Ele disse que não vê dificuldades, por quê? E eu até entendi a lógica dele. Porque ele já foi candidato na eleição passada contra esses mesmos candidatos em partidos distintos, mas aí ele não completou a frase, porém ficou evidente, né? A gente sabe que o partido é o lugar para se eleger. O fato de estar no mesmo ou não, às vezes é irrelevante mesmo, é verdade. Então eu acho que a questão partidária nem é tão relevante assim, porque cada qual tem seus votos independente do partido que estiver. Mas eu acho que o problema maior do Ricardo Guide é a perda do efeito Júlio Garcia. É ver o Júlio Garcia trabalhando pela região e pelo estado e indo aos lugares onde ele vai e dizendo, olha, agora o meu parceiro não é mais o Ricardo, é o fulano, é o ciclano, é o beltrano. E isso vai ter um efeito. Ou, melhor, esse voto não é mais para o Guide, é para mim, porque eu sou candidato a federal, né? E o Júlio Garcia claramente faz isso. Primeiro, ele sabe fazer conta, então ele vê chance de chegar lá. E segundo, ele quer desidratar o Ricardo Guide, porque, né, ele se sentiu traído e tal. Então tem também esse peso todo. Eu penso que o maior adversário do Guide é o Júlio Garcia, né? Que aí a gente deve considerar nessa lista aí. E é forte. E é forte. E algo parecido com isso, claro que em outras linhas, numa questão bem mais light, a Geovânia de Sá, ela tem uma base mais palpável, né, que é essa base evangélica, ela tem bons serviços prestados, mas ela faz uma guinada partidária muito arriscada. Aí sim entra a questão de partido que pesa. Porque quando ela vai para o Republicanos, e tudo indica que é esse o caminho mesmo, quando ela vai para o Republicanos, ela vai para o lado do Jorginho Melo, por uma razão óbvia, é um partido satélite do Jorginho, e ela desgarra do Clésio Salvaro. Que sempre foi o seu padrinho. Eu acho muito arriscado isso. Isso é muito arriscado. Porque o Clésio Salvaro também, onde ele ia pedir votos para a Geovânia de Sá, ele vai pedir para o Júlio Garcia, né? E para o Arleu. E para o Arleu, e não mais para a Geovânia. Exato. Então eu penso que ela, que já não se elegeu na eleição passada, ela foi primeira suplente, não esqueçamos disso. Ela baixou a votação em relação à outra eleição. Ela só está deputada porque a Carmen Zanotto está prefeita de Lages, ponto. Ela fez pouco mais de 80 mil votos na última eleição, na outra tinha feito mais de 100 mil votos, porque ela teve, Anderson, e não deixemos esquecer, um problema sério na base evangélica quando, né, no outro mandato, em que ela, deputada titular, era, pelo PSDB, ela pegou e, num ato, lançou o Eduardo Leite, pré-candidato à presidência, e aquilo pegou mal pela orientação sexual do Eduardo Leite. Né? Pegou mal no público dela, né? Ela perdeu muito voto ali, muito voto ela perdeu ali. Aquilo ali tirou a eleição direta dela, na última. Será que ela já reconquistou essa base? Essa é uma questão a analisar. Então, e tem o Vampiro, né? Que eu acho que o Vampiro é candidato a deputado estadual. Também acho que ele é candidato a deputado estadual. E é uma eleição, e aí, eu diria, razoavelmente segura para o Vampiro. E aí, para fechar, né, justamente nessa questão estadual, o Vampiro vai para o PSD, e aí teria essa condição mais tranquila de buscar uma vaga na Assembleia Legislativa. Só Acho que o Arleu tem que ficar com as barbas de molho, né? É aí que eu ia chegar. Mas vamos aqui deixar de fato que o Arleu vai ser candidato e que terá esse apoio endossado lá naquele documento que o Clésio disse que está na gaveta, dele, Clésio, de Júlio Garcia e também aqui em Criciúma do Vaguinho Espíndola. Quais são as chances do Arleu? E tendo o Arleu como aquela figura que é pesada politicamente para alguns, né? Pois é, eu acho que o Arleu, ele tem a chance dele de ser deputado, né? Que ele já tentou uma vez, Sim. né? Eu acho que é a melhor chance da vida dele de ser Contra deputado. o Júlio, inclusive. Exatamente. Ele tem hoje a grande chance de ser deputado, mas eu acho que o Arleu, ele tá naquela situação que tu sabe o seguinte, tu sabe que tu tá na carona. Tu sabe que tu não é o piloto. Ele sabe que ele não é o piloto. Ele sabe disso, ele tem maturidade suficiente para isso. O Arleu hoje é o Dóia que foi do Clésio lá atrás? Mais ou menos, mais ou menos. Só que o Dóia articulou mais o caminho próprio, né? Do que o Arleu. O Arleu é muito conectado ao Clésio e ele literalmente faz o que o Clésio quer na questão da fidelidade, enfim, e acontece. É do jogo isso na política, né? Acho até que a fidelidade é uma questão, quando se faz essa escolha, é uma questão a ser valorizada, enaltecida, né? Então eu vejo o Arleu com a seguinte dificuldade. Eu penso que essa atração do Vampiro pelo Júlio Garcia não é por acaso. Eu acho que o Júlio vê no Vampiro alguém com potencial de ser o deputado estadual dele aqui, e lá na frente o que pode acontecer, o Júlio e o Clésio terem que escolher entre o Vampiro e o Arleu. E aí nessa o Arleu vai ter desvantagem, porque é um deputado federal.
Um abraço, ficamos por aqui. Vamos até a próxima, e a próxima sempre com muita novidade, porque agora é uma novidade por dia, né? Fogo, exatamente. E na próxima a gente vai falar de 100 anos um pouco mais, que hoje a gente nem falou, né? Vamos falar de 100 anos, sim. 100 Legal. anos. Bom, esse episódio do Política em Dia está à sua disposição no canal da Rádio Cidade no YouTube, na sua plataforma preferida de podcast e também no final de semana na programação da Rádio Cidade em Dia, sempre produzido aqui no estúdio de podcast do grupo SC Todo Dia de Comunicação. Um abraço, gente.